Sabe quando você vai criar uma ficha nova de personagem e surge uma ideia genial? Tipo, vou criar um bardo que só consegue se comunicar por meio de um berrante? Você pensa que todo mundo vai dar risada naqueles 10 primeiros minutos da sessão, porque realmente vai ser algo muito engraçado. Mas e na sessão 10? Depois de vários meses de campanha, será que isso funciona? E aí, RPGista, tudo jóia? Aqui é a Clara, da Dupla Crítica, e hoje eu quero falar sobre os personagens gimmick, ou personagens meme, e como eles podem acabar com uma campanha. Pensando aqui num olhar mais novo de como é jogar RPG, muitas vezes eu posso pensar que criar um personagem com alguma característica muito diferente e mais engraçadinha pode ser uma forma mais fácil de interpretar no RPG. Às vezes, escolher uma característica ou uma ação que aquele personagem sempre faz pode facilitar a interpretação, no sentido de ao invés de falar, é só eu pegar meu berrante e começar a tocar. Porque isso dá uma âncora. Você não precisa pensar muito o que fazer. Só que tem uma diferença muito grande. Eu acho muito legal criar traços marcantes no personagem. Inclusive desvantagens, defeitos, porque isso dá muita margem para você fazer uma interpretação diferente, criar um personagem diferente que tem alguma desvantagem ali, é muito massa. Mas uma coisa é você criar um traço marcante. Vou fazer uma analogia aqui. Esse traço ser uma armadura para o personagem. Outra coisa é o personagem só ser aquela armadura. E quando você tira aquela armadura, não sobra mais nada. Quando aquele traço se torna o seu personagem por inteiro, você acaba tendo esse personagem meme. Não tô falando para você não criar personagens memes. Personagens canônicos, assim, são divertidos, são legais. Mas eu sugiro você criar esse tipo de personagem só para one-shots. E também acho que precisa ser algo alinhado com o grupo. Às vezes é uma sessão mais séria, num universo mais sombrio, e você criar um palhaço vai tirar toda a energia daquele cenário, daquela sessão. Mas quando você muda para uma campanha longa, ou até mesmo uma campanha de 3 episódios, isso começa a ficar maçante, porque não tem mais brecha para o seu personagem desenvolver. Então eu vou comentar um pouco sobre 4 tipos de personagens meme que só tem essa qualidade, só tem esse traço e ponto. Ele é aquele traço e nada mais, que podem desmoronar uma campanha. Também vou falar de como que a gente pode fazer uns ajustes desse personagem para que não fique insuportável para a campanha e os jogadores não desistam dela. Então, falando do primeiro tipo dos gimmick, o valentão, ou na verdade o babaca total. É muito fácil de entender por que as pessoas criam esse tipo de personagem, que é aquele babacão. E é fácil de entender por que as pessoas gostam de criar esse tipo de personagem. Direto a gente vê na TV, em séries, filmes, esse tipo de personagem que o povo começa a adorar. A gente vê o Steve de Stranger Things, que era um babaca, mas as pessoas acabam criando certo apego por ele. Mas jogar RPG não é a mesma coisa de você ver um filme, uma série de televisão. O RPG você interage, e interagir com um babaca completo se torna inviável a longo prazo. E a primeira pergunta que me vem à mente: por que um grupo de aventureiros vai querer manter sua jornada com um personagem que é um completo babaca? Por que eles vão querer seguir com alguém desagradável, que não consegue manter um bom vínculo com nenhum NPC, que é desagradável com todo mundo? Às vezes esse personagem faz até os personagens serem expulsos de uma cidade. E o maior problema aqui é que muitas vezes o ressentimento com esse personagem começa a vir pro lado pessoal. Às vezes os jogadores da mesa começam a ficar com tanta birra daquele personagem que leva pro lado pessoal e começa a ficar com raiva do jogador. E às vezes é difícil separar essas coisas, né? Às vezes um jogador cria um personagem que é um completo babaca, e aí, às vezes a pessoa interpreta aquilo ali de uma forma que você fica até na dúvida. Nossa, será que é só o personagem dele mesmo? Ou será que aquele jogador pensa assim na vida real? Então vamos pensar como que você pode continuar usando o personagem mais babaca, mas isso fluir bem e funcionar para uma sessão, uma campanha. Vamos pensar no Steve, de Stranger Things.
Ele começa como um completo valentão, bem esses estereótipos de valentão de escola dos Estados Unidos. Só que a diferença é que ele não é apenas um valentão. Tem uma brecha para a história dele se abrir e ele poder se desenvolver. Então a dica é: você até pode começar a criar um personagem valentão, um idiota arrogante, mas deixa aí um espaço para ele poder crescer também. Deixa ali uma abertura, pensa numa forma dele aos poucos aprender a colaborar com o grupo. Porque sem a pare, ele não vai conseguir sobreviver sozinho. E agora vamos para o segundo tipo de personagem meme. É o bárbaro com -1 de inteligência. E isso é uma armadilha perfeita para quem está começando. Às vezes pensar que você vai usar um personagem burro com a inteligência nula ali vai ser fácil para atuar. Pode ser um alívio, porque às vezes o mestre coloca um enigma na mesa, você não quer pensar muito sobre isso, e aí na porta do templo, antes mesmo de você dar de cara com aquele desafio, você simplesmente fala: meu personagem não é inteligente, ele não vai saber lidar com isso, então eu vou ficar aqui fora. Ou meu personagem não entende nada de magia, eu vou ficar aqui lambendo a maçaneta. Só que isso pode ser divertidinho, mas pode atrapalhar a sua experiência jogando RPG. Imagina se você está jogando um sistema mais investigativo, tipo Vaesen, que é um sistema de investigação, mistério. Vocês precisam correr atrás para entender o mistério que está acontecendo e resolver aquilo. E aí você fica lá, de braços cruzados, totalmente limitado, só porque criou um personagem burro. E acontece muitas vezes que no fim você não vai ter muita ação para fazer, você fica totalmente desconectado da sessão. Vai lá, mexer no celular, e aí só na hora de rolar um ataque ou rolar uma esquiva, você só rola o dado. E o pior, ainda tem jogador que usa essa desculpa de ai, meu personagem não é muito inteligente, pra sabotar outros jogadores. E muitas vezes só pra chamar a atenção. Você é um bárbaro e aí escuta que o grupo tá querendo fazer um ataque furtivo e aí quando você escuta isso, você já abre a porta com o pé, fazendo barulho, falando: ah, o que vocês estavam falando mesmo? Isso não é interpretar, isso é acabar com a brincadeira, com a diversão de todo mundo. Então, uma dica: você pode criar um seu personagem com -5 de inteligência aí. Eu acho super divertido, inclusive. Mas pensa numa forma de você não ficar desvinculada ao grupo e nem ferrar com o grupo, sabe? Se você não entende de magia e vocês estão entrando num lugar que precisam desvendar runas ou algo relacionado à magia, poções, gruda no mago e fala: ó, vou confiar cegamente em você, e segue o que o mago faz. Mas ir pra fora não entrar na caverna, não entrar na investigação, porque seu personagem tem essa limitação, você que vai perder com isso. Porque seu personagem pode muitas vezes não conseguir desvendar o mistério, mas ele não pode se tornar um obstáculo para os outros. Agora, o próximo tipo de personagem meme é o piada ambulante. Aquele primeiro exemplo que eu dei de um bardo que usa um berrante pra tudo é exatamente essa piada ambulante. E assim, eu acho sensacional quando tem uns casos assim que eu vejo lá no Reddit e ainda trago aqui pra vocês lerem comigo e darem sua opinião. Mas para uma campanha isso não funciona. Tem umas coisas muito legais, tipo: ah, eu quero criar um personagem que tem um histórico que no passado, antes de se tornar um aventureiro, ele era um cozinheiro. E aí ele sempre anda com a sua panela, e aí ele tem um ataque especial que ele dá com essa panela dele, com essa frigideira, bem estilo Enrolados, com a princesa. Isso é legal, sabe? Agora, o personagem se tornar a piada, e muitas vezes em cenas tensas, críticas, tirar a imersão daquela seriedade para fazer uma piadinha, estraga a imersão de todo mundo. Então, uma dica que eu dou: se você quer ter uma característica mais bizarra, igual esse bardo que só toca o berrante, coloca um histórico mais profundo do porquê ele faz isso. Às vezes, esse bardo, ele só toca o berrante porque é o único som que faz ele ficar um pouco menos ansioso, depois da vila dele ter sido destruída. Colocar profundidade, um peso na história que gera essa piada, pode ser muito massa. Mas não dá pra tocar um berrante toda vez que você quer se comunicar. Pô, imagina que vocês estão querendo fazer um ataque furtivo e aí você viu uma armadilha e aí você toca um berrante. Acabou.
Acabou o ataque furtivo. E por fim, o último tipo de personagem meme, que é o covarde desesperado. Mas fugir às vezes não é bom? Sim, não tô falando que fugir é necessariamente algo ruim, não. Pô, se você tá jogando Old Dragon e aí você entra, começa a perceber alguns sinais, vocês são aventureiros do nível 1, começam a perceber que onde vocês estão tem ossos caídos, tem sangue por toda parte, tem uma placa escrita não entre, tem um dragão aí, e você entrar. É até burrice, né? Agora, você fugir numa situação dessa é ok. Eu não tô falando que fugir não é algo bom. O problema desse tipo de personagem meme covarde é o que no menor sinal de perigo corre. E não só corre, ele vira as costas e abandona o grupo todo. Agora eu faço a pergunta: se você cria um personagem totalmente medroso, por que ele entraria num grupo de aventureiros para tentar cumprir uma missão? Às vezes você consegue pensar num histórico sobre isso que faça ele estar ali. Mas se você não pensar nisso, não faz sentido. Por que o seu personagem que morre de medo de tudo, tem medo até de um barulho alto, vai querer se aventurar e entrar numa masmorra que sabe que tem um tanto de criaturas, de monstros? Por que ele vai estar ali? Imagina, o mestre cria toda uma aventura, já te passa antes, né, o contexto daquilo ali, pra você chegar e falar: não, meu personagem tô com muito medo, ele vai passar a sessão vai ficar numa taverna. Você que vai perder. Os outros aventureiros vão se aventurar, vão viver ótimas aventuras e você não vai ter nem foco. Vai ficar lá tomando uma cerveja com o taverneiro. O covarde legal nessa ficção que a gente usa no RPG é aquele que vai morrendo de medo. Ele treme a espada, mas ao mesmo tempo, quando ele vê o amigo dele caído, ele corre e tenta ajudar. Nem que seja tremendo a mão tentando fazer um. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar de sentir esse medo. Então, um resumo: para ter sucessos em campanhas, é preciso criar um equilíbrio entre criar personagens com características marcantes e saber usar essas características a longo prazo. Essas peculiaridades são incríveis. Ter um alívio cômico na mesa é algo sensacional. Mas essa peculiaridade não pode abranger o seu personagem como um todo. Você precisa ser algo além daquele traço. Porque se seu personagem não consegue amadurecer, se não tem uma brecha na sua história, você é só um meme ambulante, ele vai ser só um meme na internet. Outro relato do Reddit a ser lido. E um meme ambulante não desenvolve uma história para uma campanha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa ideia de comentar sobre esses personagens gimmick. Me conta aqui se vocês já fizeram algum tipo de personagem assim, o que vocês acham quando tem um personagem desse na mesa. E não deixe de seguir a gente aqui no YouTube e no Instagram. E um beijo da dupla!